Olá pessoal, sou Anax, sou médico hematologista da Agência Transfusional do Hospital Regional Vale do Jaguaribe. Estou aqui para falar um pouco sobre o protocolo de transfusão maciça da nossa instituição e do ISGH. Essa aula foi impreterível, né, e a gente adiantou ela, embora tivéssemos um cronograma aí para seguir, principalmente em gravações no Conecta, mas surgiram determinadas demandas e a gente julgou necessário esse correto alinhamento do protocolo de transição maciça. O protocolo de transição maciça ele demanda esse alinhamento e por isso é difícil essa articulação, porque envolve toda a equipe multiprofissional do hospital, técnico, enfermeiro, médico, o NAC, o laboratório, né? Então todo mundo tem que estar envolvido para culminar aqui no benefício em prol do paciente. Independente do que façamos, esse paciente é um paciente de alta mortalidade. Então, tudo que a gente for fazer com o correto alinhamento e embasamento científico, a gente impacta positivamente na sobrevida desse paciente, né? Então, o protocolo de transfusão maciça vem justamente nesse cenário de, principalmente depois da abertura do pronto-socorro, né, dos múltiplos pacientes que atendemos vítimas de trauma, mas principalmente visando perspectivas futuras, né, a abertura de serviço de obstetrícia, que é um dos cenários onde mais demanda transfusão maciça, né, a gestante sangra demais, é, serviço que já funcionava antes mesmo do pronto-socorro, então centro cirúrgico, muitas vezes cirurgias cardíacas, cirurgias vasculares também demandam essa transfusão, complicações de nossos próprios pacientes clínicos, né, da enfermaria, então pacientes hepatopatas, cirróticos, coagulopatas, esses pacientes estão sujeitos a hemorragias maciças e consequentemente, a ativação desse protocolo de transfusão maciça. Ok? Então, a primeira coisa aqui que a gente esbarra, né, que suscita muitas dúvidas, inclusive, é justamente na definição. O que é a transfusão maciça, né? O que é a hemorragia maciça? Existem inúmeros definições para nos guiar aqui na vida prática do que seria isso, né? Algumas a gente extraiu justamente da portaria, né, da portaria do Ministério da Saúde, onde ele define na portaria de consolidação justamente o que seria, né? Em termos gerais, e esse conceito é trazido na maioria dos estudos que abordam esse tema, seria a transfusão, né, de sangue total que seja igual ou superior à volemia em 24 horas. Então, se em 24 horas eu transfundir meu paciente com mais do que seria uma volemia, né? E esse paciente se enquadra no protocolo de transfusão maciça. Então, geralmente a gente calcula ali 65, 70 ml vezes o peso do paciente, e no adulto isso daria mais ou menos ali entre 4,5 a 5 litros de sangue, né? Aí existem outras definições. Se em menos de 24 horas eu transfundir mais do que 10 concentrados de hemácia, né? Aí existem definições mais precoces do que seria esse protocolo, justamente visando ali minimizar o tempo de reconhecimento. Então, se eu substituir mais do que 50% da volemia do meu paciente, né, o que seria ali 2,5 litros de sangue em 3 horas, né? Ou 4 concentrados de hemácia em 1 hora, ou uma perda sanguínea que tem um volume maior do que 150 ml por minuto, enfim. Essas definições são bem objetivas e às vezes são dificultosas de reconhecer no cenário de urgência. Então, por isso que nosso protocolo e a maioria dos estudos, né, tendem a ser muito mais sensíveis no reconhecimento da hemorragia maciça, né? E aí, de modo prático, a gente tem aqui que quanto mais a gente retarda esse reconhecimento, né, maior será o impacto na mortalidade, porque a gente precisa começar a transfundir o mais rápido possível, né, a dar esse suporte transfusional para que esse paciente tenha um controle parcial ou pelo menos chegue vivo ao centro cirúrgico. Né? Então, um atraso no reconhecimento, no início da PTM, na resolução do sangramento, impactam na mortalidade. Então, por isso que essas definições e o reconhecimento da hemorragia maciça ficaram muito mais práticos, tá? Nosso protocolo traz dois critérios. O primeiro deles, o índice de choque, onde eu pego a frequência cardíaca do paciente e divido pela pressão arterial sistólica. Se isso for maior do que 0,9, né, esse paciente é um paciente que deve ter um sangramento grave e
deve se enquadrar aqui no protocolo de transfusão maciça. Outro critério aqui para a inclusão do paciente com hemorragia grave é o score ABC, né? Assessment of Blood Consumption, onde eu meço ali o consumo de sangue ou a perda de sangue no paciente vítima de trauma. Veja, isso se adequa ao cenário de hemorragia. Obviamente que eu não vou fazer ali um índice de choque, uma frequência cardíaca com a pressão arterial sistólica para um paciente séptico, né? Porque certamente ele vai se enquadrar aqui num critério e aí eu transfundiria em teoria esse paciente, né? Esses critérios são no cenário do sangramento grave, tá? Então, paciente com choque hemorrágico e não um choque por qualquer que seja a outra causa. Tranquilo? Então, reconheci o paciente preencheu um dos dois critérios, o índice de choque ou o score ABC. Esse paciente deve ser enquadrado aqui no protocolo de transfusão maciça, né? O critério ABC, ele leva em consideração 4 fatores, né? Então, se o paciente foi vítima de um mecanismo de trauma penetrante, né? Uma ferida por arma de fogo, uma ferida por arma branca, por exemplo, né? Ele já preenche um ponto, né? O FAST, né, que é aquele ultrassom ali point of care, onde eu vejo e identifico um sangramento cavitário. Se eu identifiquei, for positivo, o paciente preenche outro ponto, né? E aí, para a maioria dos pacientes com essas feridas por arma de fogo, né, ele já se enquadraria ali nesse score ABC como maior ou igual a 2 pontos, e aí já entraria no protocolo de transfusão maciça. Os outros dois parâmetros são justamente frequência cardíaca e pressão arterial sistólica. Se estiver acima de 120, a frequência cardíaca também pontua. Se a pressão sistólica estiver abaixo de 90, a pressão sistólica também pontua. Então, desses 4 critérios, se eu tiver 2, esse paciente provavelmente é vítima de uma hemorragia potencialmente grave, ele tem que se enquadrar aqui no protocolo de transfusão maciça. Tá? E aqui a gente aborda as diversas responsabilidades. Eu transcrevi praticamente essas responsabilidades do nosso protocolo, do ISGH, porque eu achei bastante interessante e também para as pessoas entenderem o impacto de cada profissional da equipe multidisciplinar no resultado final do PTM, tá certo? Então, inicialmente aqui, quais são as responsabilidades do médico, né? Realizar o diagnóstico do paciente com hemorragia grave e do paciente que será provável candidato a PTM. Veja, nas responsabilidades, né, esse reconhecimento e acionamento do PTM está dentro do profissional médico, mas isso é estendido em outras instituições para qualquer pessoa, inclusive para o acompanhante. Se o acompanhante reconhecer que o paciente ali está sangrando mais do que o habitual, né, ele já tem a capacidade de acionar a equipe, o técnico, o enfermeiro, e ele reconhecer que aquele sangramento é grave, né, de modo a culminar no acionamento do protocolo de transfusão maciça, né? De modo objetivo, esse reconhecimento e o acionamento do PTM está dentro aqui das responsabilidades médicas, mas isso cabe e é de responsabilidade de qualquer profissional da nossa instituição, tá? E aí o médico comunica à equipe assistencial a abertura do PTM, né? Isso deve ser verbalizado, enfermeiro, técnico, esse paciente tem hemorragia grave, vamos acionar o protocolo de transfusão maciça, tá? E aí, imediatamente, ele toma algumas condutas, né? No que tange a transfusão, ele já solicita concentrados de hemácia verbalmente à agência transfusional, né? Sem necessidade de provas transfusionais. Essas provas transfusionais ali demoram cerca de 30, 40 minutos. Esse paciente não pode esperar tanto, porque ele vai sangrar e vai morrer, tá? Então, na nossa agência, esse paciente vai tipar a BORH, vai fazer prova para anticorpos irregulares, vai fazer prova de compatibilidade, né? Mas isso, né, vai ter o andamento ali paralelo às primeiras transfusões que serão liberadas de acordo com a idade e o sexo, tá? O médico também informa e solicita à equipe de enfermagem que providencie a coleta de amostra, tudo isso em paralelo. Então, solicita transfusão, solicita punção, solicita coleta de amostras transfusionais, né? E solicita exames laboratoriais, né?
tudo isso tem igual importância, tudo isso impacta no resultado do nosso paciente, tá certo? E o enfermeiro, ele comunica ao NAC a abertura do PTM, né? O NAC tem uma função ali de coordenação também junto a todos os setores do hospital, coleta as amostras de sangue, realiza as transfusões ao receber os hemocomponentes, né? Então recebeu imediatamente e esse hemocomponente estará disponível ali no máximo 10 minutos, né? Aquele acesso, né, já foi pego, já coletou os testes transfusionais laboratoriais, já começa a correr o hemocomponente. E registra em prontuário. Esse registro aqui é diferente daquela transfusão tradicional, onde, né, eu tenho aquela infusão a conta-gotas, 15 gotas nos primeiros 15 minutos, 45 gotas nos demais minutos. Não, aqui vai correr aberto mesmo, a transfusão é de modo bem mais célere e não terá toda aquela burocracia tradicional. Obviamente, né, com toda a responsabilidade de uma transfusão, está sujeito a reações transfusionais. Então, registrar em prontuário o básico dessa transfusão. O técnico de enfermagem funciona 2 acessos periféricos de grosso calibre, realiza a monitorização do paciente e auxilia o enfermeiro durante a coleta de exames e transfusões. Esse acesso calibroso visa a infusão rápida, né, de hemocomponentes, de cristalóides, entre aspas. A gente vai ver mais na frente ali, em outras recomendações, que a infusão de cristalóide tem que ser parcimoniosa. Então, não existe mais aquela teoria de deixar esse paciente euvolêmico. Esse acesso não é para fazer soro indiscriminadamente, porque você vai piorar o sangramento, piorar a coagulopatia, piorar o desfecho do paciente e aumentar a mortalidade. Esse acesso é para correr rápido os hemocomponentes, medicamentos que forem necessários e coleta de exames. E aí o NAC comunica a abertura do PTM à agência transfusional, laboratório, centro cirúrgico, né? Então o NAC tem essa responsabilidade de coordenação, informando a idade, sexo e setor em que o paciente se encontra. Veja, o negócio começou lá no pronto-socorro, findou no laboratório e centro cirúrgico. Todo mundo tem que ter avisado, né? As medidas iniciais que o médico do pronto-socorro e a agência transfusional tomarão visam exclusivamente manter o paciente vivo. Não é a transfusão de uma hemácia, de uma plaqueta, de um plasma, de um crio que vai salvar a vida do paciente vítima de trauma ou um paciente com hemorragia obstétrica, né? Esse paciente, né, tem que chegar vivo ao centro cirúrgico. Quem vai salvar a vida desse paciente será o cirurgião, né? Então, o centro cirúrgico tem que estar preparado, reservar sala, né, reservar material, para que esse paciente chegue sem demora e opere sem demora também, né? Na agência transfusional, a gente disponibilizará o primeiro concentrado de hemácias em até 10 minutos, de acordo com a idade e sexo do paciente, né? Em paralelo, a gente também vai preparar outros hemocomponentes, né? Na nossa unidade, né? Diferentemente, por exemplo, do IJF, que já tem diariamente, cotidianamente PTM, eles deixam o plasma fresco descongelado, mas muitos dos dias ainda no HRVJ a gente não tem PTM, então se descongelássemos esses plasmas, esse hemocomponente seria perdido, né? A gente estaria jogando fora muito o hemocomponente, né? Isso seria de extrema irresponsabilidade. Então, por isso que o concentrado de hemácia chega primeiro, enquanto descongelamos os plasmas para a transfusão balanceada 1 para 1, né? E aí a agência transfusional também recolhe a amostra para aqueles testes pré-transfusionais, né, para que posteriormente, quando disponíveis, a gente comece a transfundir esse paciente de acordo com o seu grupo sanguíneo. O laboratório, isso é uma coisa de extrema importância, né? Esse alinhamento com o laboratório, a gente ainda está em coordenação, né? E aí precisamos inclusive formalizar determinadas coisas nesse estágio do PTM, nessa fase do PTM, justamente para ter maior celeridade. No HU, que foi onde eu fiz residência de hematologia, eu tive a experiência junto com o laboratório e implementação do PTM lá em 2021. A doutora Denise, na época, fez uma coisa inovadora, procuraram lá no almoxarifado, encontraram
umas etiquetazinhas douradas, e aí as amostras do PTM chegam ao laboratório marcadas com etiqueta diferente das demais, para sinalizar a todo mundo que aquela amostra deve passar na frente de todas, né? Aquele paciente é um paciente que tem um risco iminente de vida. Então, aquela amostra é de extrema urgência e não só isso, ela deve ser processada imediatamente na frente de todas, né? Lá, algumas coisas foram padronizadas junto ao laboratório. A primeira delas, o hemograma não é necessário sair toda aquela discriminação de celularidade, diferencial, segmentado, linfócitos, não. Aqui, basicamente, o médico responsável pela assistência deste paciente quer saber os valores absolutos de hemograma, que principalmente hemoglobina, hematócrito e plaquetas, né? Então, a gente baixa uma contagem global para dar mais celeridade a esse resultado de hemograma. TAP, TTPA e fibrinogênio também. O fibrinogênio ainda é uma barreira, né, que não é intransponível, a gente está organizando junto à coordenação, à direção, e se Deus quiser logo teremos disponível o fibrinogênio para guiar a transfusão de crio precipitado, mas TAP, TTPA e hemograma já fazemos na nossa instituição. E aí houve uma padronização lá no HU na época para que esse TAP-TTPA ali numa centrífuga diferenciada, né, saísse em cerca de 5 minutos. Então isso ajuda demais o médico da assistência a ter esse resultado com celeridade, que ele guia a transfusão de plasma fresco congelado com base nesses resultados de TAP-TTPA. O fibrinogênio também é de igual importância, ele tende a cair muito rápido, até mais do que plaqueta. Só que a gente ainda tem essa limitação, porque a gente não tem essa dosagem disponível ainda. Tá? E quando monitorar? Na verdade, com que frequência monitorar esses resultados? A cada 60 minutos. Né? A coagulação deste paciente que continua sangrando não será a mesma daqui a 60 minutos. Então, embora esteja lá correndo um monte de hemocomponente, né? Eu colho novas amostras a cada 60 minutos até esse paciente sair do protocolo de transfusão maciça, né? É isso que vai guiar as minhas próximas transfusões, as minhas próximas solicitações. Então, a cada 60 minutos, religiosamente, esse paciente colhe exames e a cada 60 minutos o laboratório vai disponibilizar esses resultados para o médico da assistência guiar suas transfusões, né? Então, muitas vezes a gente acompanha esse paciente, né, 12, 15 horas transfundindo, quando é um paciente muito grave, né, como recentemente tivemos aí um paciente vítima de tentativa de assassinato com múltiplos disparos, e aí esse paciente fica grave por mais tempo do que habitual. Então, 18, 20 horas era para ter 20 exames de hemograma e TAP-TTPA no sistema. Isso é uma coisa que ainda tem que ser alinhado, tem que ser incutido essa ideia de que é isso que guia a nossa transfusão, não ficar transfundindo às cegas o nosso paciente. Porque muitas vezes você pode tirar ele de um braço de uma hemorragia e jogar para um braço de uma trombose, ou mesmo estar sendo parcimonioso demais na transfusão de hemácias, de plaquetas, né, ou de plasma. De um jeito ou de outro, isso é maléfico para o paciente. Então, exames a cada 60 minutos. Uma coisa que tem que ser incutida também é que, e é uma coisa que foi falado no início, é o reconhecimento precoce, né? Não esperar a bomba estourar, né? Então, essa celeridade na abertura e na transfusão guiada é justamente o que vai impactar no resultado final, principalmente também na abordagem cirúrgica, né? Recentemente, manejei um paciente vítima de sangramento grave na obstetrícia de atonia uterina, consegui corrigir a coagulopatia, mas esse paciente já estava chocado há mais de 12 horas, né? E aí, com 24 horas, a gente conseguiu corrigir a hemoglobina, o paciente ficou com a pressão melhor na UTI, né, 10/8, né, o paciente diminuiu droga vasoativa, conseguimos corrigir TAP, TTPA, fibrinogênio, mas com 48 horas a paciente estava amarelada e oligúrica, né, ela teve falência orgânica, né, de fígado, de rim, sistema nervoso central, então um choque grave, né, tem um impacto aí isquêmico, justamente porque são as hemácias que levam oxigênio para os nossos tecidos, né? Se esse paciente ficou chocado por muito tempo, né, ou houve algum erro em alguma dessas etapas,
né, aquela história de chorar o leite derramado realmente é bem verdade, né? Não vai ter mais muito o que fazer depois que a bomba estourou. Então, realmente é uma bomba relógio. Essa metáfora é bem válida aqui para o PTM, né? Temos que agir e reagir no momento ideal. E no centro cirúrgico, eles devem preparar e disponibilizar salas e equipes para receber o paciente com hemorragia para uma possível intervenção cirúrgica. Então, é isso aqui que vai salvar a vida do paciente. Todos os passos antes disso, né, visam manter o paciente vivo até a abordagem cirúrgica. Tranquilo? Outras práticas, né? Como deve ser feita a coleta de amostras sanguíneas? Obviamente, isso depende do cenário específico de cada paciente, mas no geral, né, quais são os exames que serão coletados a cada 1 hora? Né? Necessitaremos de 4 tubos aqui, 2 de EDTA, um vai para o laboratório e outro para a agência transfusional, o EDTA é aquele tubinho da tampa roxa, né? O laboratório para os exames de hemograma, da agência transfusional para os testes transfusionais, um tubo de citrato, que é aquele tubinho da tampa azul claro. Esses testes do tubo de citrato são os testes do coagulograma, TAP, TTPA e fibrinogênio, e uma seringa com heparina, ou às vezes aquele tubo da tampinha verde, que é o heparinizado, né, que é para gasometria arterial. A gaso vai visar justamente identificar os distúrbios hidroeletrolíticos e ácido básico, né? Esse paciente pode estar hipoxêmico, né? Haver acidose metabólica, e aí a gente tem que corrigir tudo isso, tá? Um teste que não é citado no nosso protocolo, mas também é de fundamental importância, principalmente no cenário aqui após o controle do sangramento, é a dosagem do cálcio. Ao fazer muito hemocomponente que é conservado, né? Que é crioconservado, hemácias, plasma, crio precipitado, você está fazendo muito citrato para o paciente, né? Entre o material de conservação dessas bolsas tem muito citrato. Citrato é quelante de cálcio. O cálcio é essencial para a formação dos macrocomplexos, né? Dos fatores de coagulação na superfície plaquetária. Então, sem cálcio, o paciente não coagula. O reconhecimento de hipocalcemia é essencial para a correção disso e também resolução da coagulopatia do paciente. São duas coisas que às vezes a gente não identifica nos testes de coagulação, né? E às vezes deixa de intervir e salvar o paciente. Hipocalcemia, né? E hipotermia. Esse paciente deu entrada no pronto-socorro, já viso aquecer o meu paciente com mantas térmicas, com cobertores, o próprio ambiente, se disponível, aquecimento de cristalóides, né? E uma coisa que ainda é mais difícil é o aquecimento dos hemocomponentes também. Né? Coagulopatia prejudica, a hipotermia prejudica muito o paciente na questão de coagulação e às vezes isso não consegue, às vezes não, sempre isso não conseguirá ser identificado por exames de coagulação. Então, TAP-TTVA muitas vezes está normal e o paciente não para de sangrar. O que é? Hipocalcemia ou hipotermia pode ser uma das causas. Corrigir com antecedência ou não deixar acontecer, né? Aquecer o paciente desde o princípio, tá? Uma coisa que mudou aqui também em relação a melhores práticas e que hoje é considerada bad medicine é encher esse paciente de cristalóide. Nunca no paciente com choque hemorrágico você deve objetivar manter o paciente normotenso, né? Porque aí entra aquela metáfora da mangueira furada, né? Quanto maior a pressão no intravascular, mais a água vai sair da minha mangueira. É a mesma coisa para o paciente, né? Ele tem alguma descontinuidade vascular, seja por um trauma, ferida por arma de fogo. Se eu faço muito cristalóide, vai sair muito sangue total do meu paciente. E aí acaba que eu estou prejudicando o meu paciente. Então, eu devo fazer uma expansão volêmica mais parcimoniosa, 200, 250 ml, olhar como é que está a pressão, né? E aqui entra o conceito de hipotensão permissiva, manter a PA sistólica ali por volta de 8, 9, nunca visando 12 por 8 ali do meu paciente, tá? Então, pequenas alíquotas, mantendo a hipotensão permissiva. O objetivo aqui, a infusão de grande volume será realmente dos hemocomponentes, né? O meu paciente está perdendo sangue total, ele precisa de hemácias, de plasma e plaquetas, tá? Ele não precisa de cristalóide, tranquilo?
E aí, a primeira fase, né, até os resultados dos exames laboratoriais e testes transfusionais, é justamente de transfusões às cegas. O nosso protocolo tem essa transfusão balanceada, baseada justamente nos primeiros estudos de PTM. Isso avançou e mudou. Eu coloco ainda em interrogação, certamente isso deve mudar no futuro, principalmente na nossa agência, né, que todas têm essa autonomia, após discussão com o comitê, para a gente elaborar o nosso próprio protocolo. Porque nele a transfusão balanceada e o primeiro pacote ainda pressupõe essa transfusão 2 para 2 para 1. Então, o primeiro pacote que deveria ser liberado é 2 concentrados de hemácia, 2 plasmas e uma plaqueta. Tá? Essa interrogação é justamente por conta dessa plaqueta e a gente vai ver mais na frente por quê. Tá? Então, a transfusão balanceada ali, prioritariamente, visa a transfusão balanceada de plasma e hemácias. Então, você vai solicitar pacotes de plasma e de hemácias de 1 para 1. Né? Dois plasmas, 2 hemácias, né, inicialmente. Tá? Isso seria o ideal. O concentrado de hemácias, por isso que é importante a idade e o sexo, né? Nessa fase aqui que eu não sei a tipagem sanguínea do paciente, não tenho testes transfusionais, depende justamente disso. Tá? Para homens e mulheres que não estão mais em idade fértil, eu posso transfundir o meu O positivo. Tá? Para mulheres em idade fértil, eu vou fazer o O negativo, visando justamente reduzir o risco de aluminização para um paciente que pode, né, gestar no futuro. O plasma fresco congelado, nessa transfusão às cegas, deve ser AB ou pelo menos A com baixos títulos de anti-B, que temos disponível no nosso serviço. E a plaqueta, quando for transfundida, deve ser um buff coat, tá? O buff coat é um pool de plaquetas de diversos doadores, geralmente 5 a 6 doadores. Ainda tem essa não conformidade. Muitos médicos solicitam plaquetas como se fossem randômicas. E no nosso serviço as plaquetas são buff coat, né? Então, quando você transfunde um buff coat, você está fazendo ali um pool de plaquetas suficiente para a maioria das transfusões. Tá? Então, você não solicita mais aquela história de um concentrado de plaquetas randômicas a cada 10 quilos, 6 a 8, ainda recebemos essas transfusões. Você solicita um pool de buff coat, tá? Buff coat plaquetário. Tranquilo? E eu coloco o asterisco mais uma vez porque realmente o buff coat deve entrar, né, na fase guiada, deve entrar baseada no resultado das plaquetas. Tá? E isso se baseia em dois motivos. Né? Primeiro deles, que é o motivo mais importante, porque a gente tem embasamento literário. Né? Já foi visto que as plaquetas no cenário de hemorragia grave demoram muito mais a cair do que as demais hemocomponentes, né? Do que os demais componentes celulares, hemácias e fibrinogênio, né? Celulares e proteicos. Né? Então, hemácia cai rápido, fibrinogênio cai rápido, plaqueta demora a cair. Geralmente, plaqueta só cai, isso foi mostrado nos diversos estudos, quando o meu paciente transfunde de 1 a 1 a volemia e meio. Então, esse paciente vai tomar 10, 15 concentrados de hemácia para poder a plaqueta cair abaixo de 50 mil, que é um nível que meu corpo, né, e a coagulação, o coágulo, realmente vai sentir falta. Acima disso, exceto em cirurgias de sistema nervoso central ou sangramento do sistema nervoso central, que exigem um ponto de corte acima de 100, eu não preciso de plaquetas. Além desse embasamento literário, a gente tem um segundo motivo, que é o racionamento. A plaqueta, né, por um mecanismo muito próprio dela, tem uma meia-vida muito curta. Né? Então, você doa a plaqueta ali, você doa sangue total e a plaqueta do seu sangue só tem uma validade por 5 dias após aquela doação. E geralmente, para ela estar disponível, né, passar por todos os testes ali, sorológicos, de culturas bacterianas, né, ela chega lá na nossa agência transfusional depois de 2, 3 dias, então com a validade de 2 dias. Então, por isso que a plaqueta é muito mais racionalizada, tem uma meia-vida muito mais curta, porque se não transfundirmos ela, aquela plaqueta se perde, né? Perde-se a validade dela, então chega bem menos plaqueta na nossa agência transfusional por conta disso. E a gente tem ainda um problema logístico por estarmos longe da capital, né? Diferente, por exemplo, do IJF, que embora a agência transfusional tenha uma reserva mínima, se a plaqueta dele acabar, né, 30 minutos ali o motoboy chega lá no Hemócio e traz uma plaqueta. Para a gente não, para a gente essa plaqueta pode demorar
horas, né? Até mesmo um dia, depende muito da logística, de como o carro tá empreendido naquele dia, né? Mas geralmente no mínimo 5 a 6 horas, se não tivermos disponível na nossa agência. Então temos que racionalizar, pois para quando de fato precisarmos, a gente ter essa plaqueta disponível e não faltar para aquele paciente que de fato precisa. Então não exagerar na mão do nosso protocolo, que muito provavelmente em breve será mudado. Por isso, o Emoce, inclusive, fez essa campanha, né? Embora com um cunho aqui engraçado, mas justamente para essa conscientização. Cadê a plaqueta, né? Cadê a plaqueta? Essa culpa não é da gente. Ó, antes, o protocolo realmente era balanceado um para um para um. Uma hemácia, um plasma e uma plaqueta. Há algum tempo isso mudou. Hoje esse balanço é de um plasma e uma hemácia. A plaqueta saiu aqui, geralmente é desnecessário, né? Em pacientes com hemorragia, as plaquetas mantêm a contagem adequada até a perda de 1 a 2 volemias, então esse paciente tem que sangrar muito para a plaqueta cair abaixo de 50 mil. Isso é bem diferente do fibrinogênico, que o fibrinogênico cai com muito mais precocidade. Então, por isso que a gente deve alinhar o mais rápido possível, né, a dosagem de fibrinogênio na nossa instituição. Né? Então, eu devo esperar transfundir plaquetas justamente para uma fase guiada, para quando começar a sair meus exames, que vão estar disponíveis com certeza ali em menos de 1 hora. Tá? Se meus exames mostrarem uma plaqueta abaixo de 50 mil, transfundo plaqueta. Né? Ou abaixo de 100 mil no cenário de sangramento do sistema nervoso central ou cirurgia do sistema nervoso central. Né? Tá acima disso, meu organismo, né, meu coágulo não precisa de plaqueta, precisa de outras coisas. De plaqueta não. Tá? Então tendo a ser muito mais conservador na transfusão de plaqueta do que hemácias, plasma e crioprecipitado. Tranquilo? E aí chegaram os resultados laboratoriais, chegaram os resultados da agência transfusional. Eu saio dessa fase de pacotes, né? 2 para 2 para 1 ou 4 para 4, depende muito da instituição. Passo a transfundir o meu paciente de acordo com esses resultados, né? Primeiro, a agência transfusional identificou o grupo sanguíneo do paciente, ABO, RH, identificou se ele tem anticorpos irregulares, identificou também a bolsa compatível através da prova cruzada, então começo a transfundir esse paciente de acordo com o isogrupo. Ah, eu estava transfundindo no homem da qualquer O positivo, mas ele é A, vai transfundir A agora para poupar minha bolsa O. E os demais hemocomponentes serão guiados justamente com resultados laboratoriais. Hemoglobina, né? Eu viso manter um valor de hemoglobina na hemorragia grave entre 7 e 9. Plaquetas, a gente já falou sobre os resultados que guiam essa transfusão. Plasma fresco congelado, às cegas ali, eu estou transfundindo 1 para 1. Começou a sair os resultados, eu só transfundo se o TAP ou o TTPA estiverem com a relação acima de 1,5. Né? Algumas literaturas, alguns estudos mostram uma relação acima de 1,3. Crio precipitado, no geral, transfundo o crio precipitado se o fibrinogênio estiver abaixo de 150, ou no cenário de sangramento obstétrico abaixo de 200 mil. Esse crio, isso aqui cai muito rápido. Então, na maioria das vezes, o paciente com PTM, com hemorragia grave, vai precisar de crio. Né? Então, por isso que a gente tem que estar com esse resultado em mãos. Quanto eu devo transfundir de crio, isso exige um cálculo. A gente faz um cálculo grosseiro lá de um crio a cada 10 quilos. Isso é errôneo, né? Errado. Esse cálculo varia de acordo com o peso do paciente, o hematócrito e também o valor do fibrinogênio. Então, por isso que o Educa Sangue, que é um aplicativo disponível do Hemoce, ajuda muito nesse cenário. Eu mesmo, quando estou conduzindo o paciente em PTM, eu sempre vou lá no Educa Sangue para ele guiar a transfusão, principalmente de crio precipitado. Porque isso pode exigir uma transfusão de crioprecipitado vultuosa, às vezes de 15, 20 crioprecipitados. Né? Depende muito dos valores dos exames laboratoriais e do paciente. Tranquilo? E quando eu encerro o protocolo? Bom, transfundi o meu paciente, né? Mantive ele vivo, ele chegou no centro cirúrgico, parou de sangrar, melhorou ou morreu. Encerro o protocolo. Eu devo comunicar de imediato à agência transfusional, porque senão ele vai estar lá descongelando plasma fresco congelado sem necessidade, fazendo novos testes transfusionais, identificando bolsas compatíveis, isogrupo e tudo mais. E isso
demanda não só um esforço, né, do pessoal da agência transfusional, mas também gasto e dispêndio financeiro desnecessário. Então, comunicar sempre à agência transfusional que encerrou o protocolo de transfusão maciça para aquele paciente. Tá? Algumas coisas para não esquecer, né? Isso é uma coisa que a gente vem batendo muito com a equipe assistencial por não conformidade, porque muitas vezes o cara já foi embora do plantão e a gente está lá correndo atrás da assinatura dos termos, né? Na transfusão de extrema urgência, a gente facilita a vida do médico assistente, da equipe assistente, né? A gente libera com uma simples solicitação verbal. Quero tantos concentrados de hemácia, tantos plasma. A papelada vem depois. Só que, assim como a gente ajuda a equipe assistencial, eles também têm que ajudar a agência transfusional, né? É obrigatório que essa RT seja preenchida, né? Então, acalmou ali, resolveu a ocorrência, senta para do jeito que vai preencher toda a ocorrência em prontuário, registrar o que foi feito, colocar medicações no sistema. A agência transfusional também exige que seja preenchida a requisição transfusional com todos os dados do paciente e no caso de extrema urgência, onde não foi feito teste pré-transfusional, precisa do termo assinado por 2 médicos distintos, tá? Então, 2 médicos distintos precisam assinar e carimbar isso. Isso deve ser feito ao final da ocorrência, não deixar passar o plantão. Muitas vezes a gente vai lá atrás de um médico que nem se envolveu na ocorrência. Alguns têm bom grado em carimbar aquele termo, mas outros não, e com razão, né? Deve ser carimbado e assinado pelos médicos que se envolveram naquela ocorrência. Tá? Então, esse alinhamento e treinamento do PTM será um movimento contínuo no nosso hospital. Algumas coisas mudarão, né? Obviamente, novas atualizações vêm a todo instante, em literatura, trials, e aí estamos disponíveis para qualquer dúvida e sugestões. Tá? Muito obrigado.